Oi, gente, tudo bom? Cá estamos nós para mais uma review de Westworld, do episódio 8 da primeira temporada, chamado Trace Decay, antepenúltimo episódio. Tá terminando, faltam só mais 2, infelizmente, e aí a nossa jornada pro Westworld acabou até 2018. Vamos começar então um episódio muito tenso. Eu acho que tenso é a palavra-chave pro episódio dessa semana de Westworld, que nós começamos vendo o Ford conversando com o Bernard sobre o que ele fez com a Theresa, o que ele fez o Bernard fazer com a Theresa. E aí a gente vê que ele fica visivelmente mexido com aquilo, ele começa a ficar agressivo, e aí o Ford é obrigado a deter ele. O Misael teve um momento em que ele talvez achou que o Ford fosse dizer que o Bernard é o Arnold. Que ele fala ali como é que é, você me ajudou a criar isto. Aí tipo, uou! Mas eu acho que no sentido de que o Ford criou o Bernard como um anfitrião, um teste pra ele fazer as mexidas e ver como ele se comportaria em um ambiente, já que ele não pode, estar no parque constantemente. Ele criou um host pra ficar do lado dele, pra ele poder analisar, pesquisar, implementar novas mudanças. Eu acho que foi nesse sentido que ele falou, e porque, como ele diz, o Bernard teria aquele insight de ser um programador de robôs que também é um robô e sabe como funciona a natureza deles. E eu acho que é interessante porque daí, assim, quando a gente falou ali que nos vídeos de teorias a gente falou muito que, mas ele aparece conversando com a Dolores naquela mesma sala onde eles estão, poderia ser o Arnold, o programa da Dolores e tal. Eles estão dando uma desculpa aqui que poderia não ser, tá? Caso essa não seja. Estão dando uma abertura pra que não seja. Pra que não seja, porque poderia ser muito bem o Bernard ajudando o Ford naquela casa mesmo, naquele porão mesmo, a tentar entender o que estava acontecendo com a Dolores 30 anos atrás. E então ele faz o Bernard apagar todos os vestígios de evidência que ele tem de que ele causou a morte da Theresa. Aí ele apaga a memória dele, né? Pra ter a Theresa só como uma colega que ele admirava. E aí eles encontram a Theresa na vala, onde o Stray ficou preso. Ele estava tentando passar as informações pra Delos. Sobre o objetivo dela era o mesmo, ir lá. Como ela não conseguiu passar pelo Stray, ela foi lá com os aparelhinhos pra passar. Então ficou por isso, assim. Ficou bem mal explicado, mas foi suficiente pra que o Ford tivesse aquela chegasse pra conselheira da Delos e dissesse, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que o que vocês fizeram com a Clementine foi mentira, eu vi as digitais de vocês, porque vocês não fazem um bom trabalho. A Teresa era desleal, ela fez isso aí, ela tava querendo foder com o parque, daí a mulher já ficou sem muito ter como... Mas deu pra ver na cara que ela viu que foi armação, que não foi isso que aconteceu de verdade. Deu pra ver na cara dela que ela sabia que o Ford tinha dedo naquilo ali. Sim, até o próprio agente lá, que era amigo da Teresa, diz, de lealdade ela não devia em nada, né? Tipo, ele ficou assim, tipo... Isso não parece uma coisa que ela faria. E ele automaticamente Ford aproveitou essa oportunidade também pra reinstaurar o Bernard. Óbvio, né? Lá dentro. Como se ele fosse não sair. Foi culpa dele, né? E uma coisa que eu achei interessante é porque, assim, esse episódio lidou bastante com a questão deles apagarem as memórias. E, ao mesmo tempo, como eles ainda continuam tendo as mesmas memórias. Sim. Mesmo essas eles memórias só não conseguem acessar. Eles não conseguem acessar elas, mas então elas não estão sendo apagadas, na verdade. Elas estão guardadas. Talvez esses sejam um dos Trace Decays que tem aqui a dizer. São vestígios que não estão lá ainda, mesmo eles sendo deletados. Né? Isso que pode resultar em vários problemas para eles mais tarde no futuro. Daí a gente teve a história da Dolores. Vamos falar sobre a história da Dolores, porque foi curtinha, rapidinha, não tomou tanto a parte do episódio, mas que nos deixou muito confusa. Porque vocês deixaram nos comentários pra gente, depois do nosso vídeo das linhas temporais, que a gente estaria vendo a Dolores no presente e no passado ao mesmo tempo. Porque ela estaria refazendo os passos do que ela fez com o William e o Logan. Então a gente parou pra notar que tem várias partes em que a Dolores fica sozinha. Que seria o momento em que ela estaria no presente e daí ela retorna às lembranças do passado. E foi tudo muito confuso, porque ela tá tentando chegar no lugar que ela acha que é a casa dela. Então ela chega no descampado, onde tem um monte de homens mortos
que eram os homens que estavam tentando matar eles. Uhum. E tem um que tá vivo ainda. E aí ela tenta ajudar ele, com a ajuda do William. E daí ela vai buscar água num rio. E ela vê ela mesma morta nesse rio. Esse é o momento que ela tá sozinha, que talvez ela esteja no presente, né? Aí ela vê ela mesma nesse rio. E o Arnold diz alguma coisa pra ela. Ele diz, venha me encontrar, Venha me não é? encontrar. Uma coisa assim. E E não daí tem ela mais começa ninguém. a ficar muito louca. Daí ela olha pra trás, não tem mais as pessoas mortas, Nem o William. nem o William. Aí ela olha de volta pro rio, aí ela volta e as pessoas estão lá. E ela leva água pro menino que tá morrendo e ele tá morto. E provavelmente foi o William que matou ele, né? Porque ele tava lá pra matar eles. Mas pro William ela é um robô, né? Mas eu acho que o William ele tá começando a se deixar contaminar pelo parque. Eu Porque também acho. esse ato dele que ele fez e depois quando eles vão pra aquela vilazinha e Depois eles vão pra vila, pro vilarejo, onde ela acha que é a casa dela. que ela vai encontrar o Arnold. E aí ela tem um momento que eu não sei se é um flashback, se é o passado, se é o presente, se é um passado anterior ao passado que ela tá com o William. Eu não entendo exatamente. Mas é ela chegando nesse vilarejo e tem uma mulher ensinando eles a dançar e a Maeve tá lá e a anfitriã que recebeu o William quando ele foi pra lá tá lá. Então a minha teoria é que aquilo seja uma fase de teste antes da abertura do parque. Sim, é o que parece também. Que antes da abertura do parque só existia aquele vilarejo quando o parque abriu. Então aquilo lá é um teste, lá estão todos os First Gen, né? Que daí indicaria que a Maeve é uma First Gen e aquela lá é uma First Gen também. E por isso que ela acharia que o Arnold estava lá, porque o Arnold estava meio que monitorando toda a atividade no vilarejo nesse começo. E daí ela tá meio que ensinando as pessoas a dançarem, e daí, tipo, uma anfitriã meio que sai dela, bota a anfitriã de volta no lugar. E daí ela tem uma lembrança de todo mundo sendo morto, que talvez seja a nova narrativa do Ford, porque parece o vilarejo que o Wyatt atirou em todo mundo, que todo mundo sempre tá lembrando, que mostrou na memória do Ted ele junto, sabe? Parece aquele vilarejo. Sim. Então talvez seja isso, daí é a igreja pegando fogo e todo mundo morto, e aí quando ela volta a si, aquele vilarejo não existe quando ela tá com o William. Tem só a igreja queimada. Mas aparece a Dolores atirando. E aparece ela a Dolores arma na atirando cabeça. e botando a arma na cabeça, aparece ela com aquele vestido dela, de sempre. O que faria sentido, no sentido de assim, ela como ser uma das primeiras, ela ter sido a primeira que notou aquilo tudo e pirou na batatinha e começou a matar todo mundo. Por isso que eles esconderam o vilarejo, apagaram aquilo ali e tocaram pra outro lugar. E começaram tudo de volta. Mas por que eles colocaram a Dolores de volta? Por quê? Boa Qual foi pergunta. o motivo? Porque eles acharam que se eles apagassem a memória dela ia continuar tudo de boas. E a gente tem um comentário do Ford, enquanto tá dando essa troca, que ele fala que, tipo, de tempos em tempos eles recobram a consciência. Isso acontece. O que explica os vários problemas que tem ao longo de vários anos. E daí ela tá pirando na batatinha, ela disse pro William que ela não sabe mais o que é real, o que não é, no quando ela tá, se ele é de verdade. E que ela tem que encontrar o Arnold naquele lugar. E que ela achou que se ela chegasse lá, ela encontraria o Arnold. E ela tem que encontrar porque é isso que o Arnold quer. Não sei, não mais de nada. E aí o William só diz assim pra ela, tipo, não, foda-se, eu tô contigo, tu tá comigo aqui, tipo, eu tô agora tu é minha. Não acho que foi isso que ele disse. Me deu pra passar isso. Não foi isso que ele passou. Ele disse que ele ia levar ela pra mais perto de Saltwater, porque ele acha que quando ela vai muito longe, ela começa a perder ela tem memória a fall apart, sabe? Então ele quer levá-la de volta pra fazê-la ser de volta o que ela é, porque ela acha que ela tá assim porque ela tá muito tempo fora do loop normal dela. Pode ser. Não tô levando embora. E essa foi o arco da Dolores nesse episódio. Foi mais confuso, trouxe mais perguntas do que respostas. Mas foi muito interessante porque a gente quer ver o que vai acontecer com a Dolores. E a gente sabe cada vez mais que o Arnold tá... Tem o dedo dele. A programação do Arnold ali tá mais forte agora. Aí na questão da Maeve, a Maeve tem muito desenvolvimento nesse episódio. Sim. Primeiramente com ela chegando lá e notando que pra ela conseguir o que ela quer, que é fugir daquele parque, tem que ser feito uma modificação no código principal dela. E ela consegue meio que ver esse código e ela quer fazer essa mudança, então ela chama, óbvio, o Japa e o amigo dele. E o amigo dele, eu não sei o nome do Japa, desculpa, o nome do outro é Silvestre, eu já vi ela dizendo diversas vezes. Sim. Mas o dele não.
Então o plano desse Sylvester é levar ela pro comportamento, apagar a memória dela, formatá-la completamente pra ela esquecer tudo e botar ela de volta no parque, ou aposentar ela, ou qualquer coisa do tipo. Mas aí quando ela chega lá, o Japa tá do lado dela, muda o código central dela. Faz tudo que ela pediu. Tudo que ela pediu, e aí ela vai lá e no Sylvester. Que depois o cara salva a vida dele, mas que mostra que o que ele alterou foi a possibilidade dela de machucar humanos. Isso foi o pior erro, eu acho, que ele podia cometer ali dentro. E então... E ela vai pro parque, começa a manipular os robôs com a voz dela, que nem o Ford faz. E a gente vê que é outra coisa que ele mudou, que faz a gente pensar se o Ford é um robô ou não, porque ela foi a única outra pessoa que a gente viu que pode manipular os hosts sem o uso do aparelhinho. E ela manipula de um jeito pra fazer o Hector finalmente conseguir roubar o cofre. Mas a gente não sabe o que tem dentro, eles não mostram o que tem dentro. E ela também não dá uma continuidade àquela cena pra gente saber o que isso vai resultar. Mostra mais que ela consegue controlar todo mundo, fazer o que ela quiser. E como ela não consegue se adaptar à nova Clementine, né? A Clementine foi oficialmente aposentada e colocaram outra host no lugar pra ser a Clementine. E ela já fica meio tipo, sabe? E aí a guria tenta falar com ela e ela ataca a guria. Ela tenta fugir, ir embora. E ela dá com um bisturi na cabeça da guria. E aí a gente tem meio que um flashback pra ela, quando ela tinha a narrativa dela com a filha dela. E o que fez o Ford mudar a narrativa dela. Que foi quando o Homem de Preto foi lá e matou a filha dela. E ela pegou a filha dela no colo e botou ela no labirinto, em cima de uma imagem do labirinto. E ela ficou completamente louca. E a memória dela tava fragmentada. E aí ele teve que apagar tudo. Ele teve que botar uma música pra fazer ela se acalmar e apagar tudo pra dar uma nova narrativa pra ele. Ele pensou, tá na hora de uma nova narrativa. E aí foi o momento em que ela virou a Maeve Cafetina e não mais a Maeve mãe. Enquanto isso, também, quando eles vão tentar apagar a memória dela, ela reage. Enquanto eles estão apagando a memória, tem um outro lapso que depois ficou claro que vai ser mostrado mais no próximo episódio também. E é interessante lembrar porque quando o Ford manda o Bernard... o bisturi no pescoço, tinha esquecido dessa parte. Aí. E quando o Bernard tá apagando as memórias dele, que o cara faz lá tudo pra encobrir os rastros, lembra um pouco o que aconteceu com ela, porque eles apagam, deixam ele tipo assim sem saber, mas ao mesmo tempo ficam fragmentos, nunca apagam completamente os fragmentos. Sim, porque daí ele perguntou pro Ford no começo, você já fez eu fazer isso com alguém antes? E ele disse que não, e ele lembra dele sufocando a Elsie. Ou seja, a Elsie não era host, o Arnold não estava vivo, que nem tem uma teoria nos nossos comentários dizendo que o Arnold estava vivo, que ele tinha sequestrado a Elsie pra ajudar ele. Não. A Elsie morreu, aparentemente. Isso se o Bernard não retomou consciência, mas até onde a gente possa pensar, não. Talvez a Elsie vire um robô, porque a Elsie ninguém sabe que tá morta, todo mundo acha que tá de férias. Sim. Então talvez a Elsie vire um robô. E é legal a forma como daí o Stubbs já começa a notar algumas coisas estranhas. Que ele vai falar com o Bernard das duas, da Teresa e da Elsie, e as duas ele age de forma completamente fria, assim. Então, tipo, ele já fica meio assim, e o próprio Bernard já fica meio achando estranho isso que tá acontecendo. Mas a história da Maeve, assim, acho que se intercalou muito também com a do Homem de Preto. Que é a última história que a gente tem pra comentar hoje, que é a história do Ted com o Homem de Preto. E o Homem de Preto conversando com o Ted sobre como o jogo já tem as cartas marcadas, ele foi feito pra ser o perdedor, porque ele sempre perde. E ele começa a ter traços de memória do que o Homem de Preto fez com a Dolores. Aí eles entram em um lugar onde também tá todo mundo morto no chão, e eles encontram uma mulher viva, e é ninguém mais, ninguém menos que a host que recebeu o William quando ele chegou em Westworld, que é mais um indício das duas linhas temporais diferentes. 2 pontos interessantes nessa cena, inclusive. Ele encontra ela e diz assim... o Ford gosta de manter os rostos bonitinhos que ele cria. E ela foi a primeira pessoa que o William viu quando entrou no parque. Né? E o fato dela ser velha, mas ali ela tá sendo utilizada ainda, mostra então que tipo, faz um tempão que ela tá nesse... Ele disse que... eu achei que você já tinha sido aposentada. Ele diz, e daí? Não, ela foi colocada nessa nova narrativa do Ford. Aí ela e o Ted levam um Homem de Preto. Ela vai junto com o Homem de Preto e o Ted. Enquanto isso, o Ted vai lembrando o que ela fez. Porque eles lutam com um homem enorme, com uma cabeça de
búfalo, eu acho. E aí ele lembra dele arrastando a Dolores, e aí ele prende ele em algum momento e começa a bater no Homem de Preto. no Homem de Preto, pro Homem de Preto falar cadê a Dolores, porque ele acha que a Dolores tá com o Homem de Preto, que o Homem de Preto leva ela embora. Que ele tá só tendo uma memória de outro loop, só que como ele não acordou ainda, ele não sabe disso. Sim. E daí a gente tem... Ele quase fala quem ele é. A gente quase estragou o nosso vídeo de teorias dessa semana. Próximo. Ele pergunta, você quer saber quem sou eu? Você quer saber quem realmente sou eu? E daí ele fala, ai meu Deus, ele vai falar, ai meu Deus, ele vai falar quem ele é. Daí ele diz que ele é um homem de família, que ele é casado com uma mulher, que ele tem uma filha, que ele é um as da indústria, que ele é fulano. Só faltou ele dizer que ele era o Tony Stark. Só faltou isso. E aí a gente descobre que ele é casado com uma mulher há 30 anos, que ele tem uma filha, sabe que a mulher dele se matou por causa dele, porque sabia que ele estava escondendo quem ele realmente era por dentro, que ele se revelava no parque. Então, como a gente acredita nas duas linhas temporais, que a primeira linha temporal do William com a Dolores foi 30 anos atrás, então faria sentido porque ele estava prestes a se casar com a irmã do Logan naquele momento. Então, são outras coisas que corroboram que o Mib seja o Homem de Preto. Mib seja o Homem de Preto, óbvio que ele é o Homem de Preto. Que o Mib seja o William. E aí ele conta toda essa história que como motivação dele, que daí a filha dele não quer saber dele, porque eles tinham medo dele, e que daí ele desistiu de tudo pra ir ali pro parque e achar esse outro jogo, que era o jogo do Arnold, onde os hosts poderiam machucar e até matar os humanos, porque ali eles não poderiam machucar nem deixar nenhuma marca que durasse tempo, ou seja, uma cicatriz. E aí ele conta que quando a mulher dele falou isso pra ele, sobre que tudo que ele fazia de bom era um muro que ele tava construindo pra esconder o ruim que tava dentro dele, ele foi pro parque fazer um teste. E o teste que ele fez foi ir atrás da Maeve e fazer a pior coisa que ele podia imaginar, que é matar uma criança, e que ele não sentiu nada no momento que ele matou. Mas eu entendo, sabe? Ele tá indo pro parque há 30 anos, ele vê os robôs como robôs, não como pessoas. Eu não sei se isso faz dele uma pessoa ruim, mas se ele mataria pessoas. Quando ele entra no parque a primeira vez, ele não vê assim as coisas. Ele vê os hosts como pessoas. Exatamente. E durante muito tempo ele fica assim, até alguma coisa ter acontecido que a gente não sabe o que foi. Que a gente acredita que vai ser nos próximos episódios, quando mostrarem a história do final da história da Dolores, que é o Logan pegando eles dois. Que a gente já viu na preview do próximo episódio, que agora eu esqueci o nome, mas a gente vê que... Não, a gente viu no episódio que o Logan encontra eles, né? Sim, a gente viu no episódio. Mas mostra o que vai estar se delineando, e pro Homem de Preto, que no final desse episódio ele decide encontrar o Wyatt. E daí ele acha que o Wyatt é o caminho dele pro labirinto por algum motivo que eu não sei qual, porque... Porque é a nova narrativa. O Wyatt tá muito perdido nessa narrativa. E aquela parte do bando dele encontrando o Ted e ela enfiando a flecha nele, eu não tô entendendo o que tá acontecendo ali. Eu não sei se aquilo lá tem alguma coisa a ver com o jogo do Arnold. Mas anyways. Na preview, então, a gente viu vamos ver mais sobre a Maeve. Nós vamos ver sobre a criação do Bernard. Foi uma coisa que a gente viu bastante. Ele vai lembrar mais coisas. Porque naquela parte em que o Ford vai apagar a memória da Maeve, a Maeve diz que ela não quer, porque a dor que ela sente é a única memória que ela tem da filha dele, da filha dela. E é a mesma coisa que o Bernard diz pra mulher dele, quando a mulher dele pergunta se ele pudesse esquecer tudo, ele esqueceria. Ele diz que não, que a dor é a única memória que ele tem do filho dele. Então a gente vê similaridades que talvez o Ford possa ter incluído isso na programação do Bernard depois daquela conversa com a Maeve. Então a gente vai ver, tipo, muita violência, sexo, coisas pegando fogo, e a origem do Bernard, provavelmente no nono episódio. E a Dolores sofrendo lá no acampamento dos caras. A Dolores sofrendo na mão do Logan, mas eu acho que não... A gente não falou muito também que a conselheira da Delos com o roteirista, mas é uma cena bem rápida, assim, onde simplesmente ela fez a cagada de botar toda a informação dentro da cabeça do... Pra merda. Outro setup do pra pai dar da merda. Dolores. Que pirou na batatinha primeiro. Sim. E, tipo, má ideia. Outras coisas legais, assim, que a gente achou no episódio. Tocou duas músicas que eu quero comentar das músicas, porque a gente nunca comenta das músicas. Tocou House of the Rising Sun e tocou Back to Black da Amy Winehouse.
E foi, enfim, só pra comentar. É E sempre a interessante. gente achou que tinha uma cena que era um easter egg de Game of Thrones, quando o Logan aparece, que parece que ele tem um símbolo da mão. Aham. Mas não é. Não o era só símbolo dos muito Confederados. parecido. Vai saber. Vai saber. Então Isso tá, aí. gente. Essa foi a nossa review do episódio 8 de Westworld, Trace Decay. Como sempre, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, as teorias, as respostas que vocês acham que esse episódio deu, as perguntas que ele fez. Não esquece de compartilhar nosso vídeo para mais pessoas se juntarem à nossa discussão. A gente ainda tem mais 2 episódios à frente, ou seja, ainda tem muita coisa para discutir. E quando eles terminarem, provavelmente vai deixar um cliffhanger poderoso pra gente discutir muito mais Fodaço. ainda. Não esqueçam de nos seguir no Insta, no Twitter, no Face, de participar do nosso grupo fechado e de se inscrever no nosso canal, se esse é o primeiro vídeo que vocês estão vendo e vocês querem continuar acompanhando a nossa nossas reviews de Westworld, nossos vídeos de teorias e as próximas reviews que nós vamos fazer depois que a gente terminar de Westworld. E eu quero agradecer também ao Aloysio Bueno, que sempre tá nos Agradecemos. cede a HBO Go pra gente assistir. Esquecemos de agradecer ele nos outros vídeos porque a gente Muito esqueceu, obrigado. mas E agradecer a obrigada. todos que estão deixando teorias pra gente Vocês gente falar são nos vídeos de demais, teorias, vocês é muita pensam, coisa. vocês prestam atenção em muitas tanto coisas. coisa. É muita coisa, vocês prestam atenção nos mínimos detalhes que a gente não presta. É. E isso nos ajuda a enriquecer melhorar. ainda mais os nossos vídeos, as nossas teorias e todos os nossos reviews. Então a gente agradece pra vocês de coração. Tá bom, gente? Tchau e até a próxima.